vamos dar continuidade aí à regência verbal, tá? O assunto está na página 69, então hoje vamos falar sobre regência verbal 2, para a gente fechar o ciclo aí sobre o assunto, ok? Bem, vocês já viram, né, que a regência verbal é a relação entre o verbo e seu complemento. Então, eu trouxe aqui mais algumas informações a respeito do assunto para vocês, né? Então, há verbos na língua portuguesa que exigem a presença de outros termos na oração a que pertencem. Então, quando um verbo exige a presença de outro termo na oração, ele se chama regente. E a palavra, né, que completa o seu significado ou sua significação, vai se chamar regido. Então, o termo regente é o verbo e o termo regido vai ser o complemento do verbo, né, que normalmente classificamos como objeto direto ou objeto indireto, tá, gente? Então, aqui, ó, o homem lustrava o seu carro novo. Então, lustrava é o verbo regente aí, e o seu carro novo seria o termo regido. Só para vocês entenderem essa relaçãozinha aí, tá? Então, a essa maneira como o verbo, né, que é o termo regente, se relaciona com os seus complementos, damos o nome de regência verbal. Há verbos que admitem mais de uma regência sem que o sentido seja alterado, ou seja, essa relação entre o complemento e o verbo pode se dar de muitas maneiras, com preposição, sem preposição. Então, essa relação sabemos já que é regência verbal, tá? Então, há outros verbos, porém, que mudando-se a regência, muda completamente o significado. Vocês lembram da aula passada que eu comecei, né, falando sobre o assunto com a frase está rindo de mim ou está rindo para mim? Então, dependendo aí da regência, ou seja, do termo que utilizamos para fazer essa ligação entre o verbo e o termo regido, pode mudar completamente o significado aí do contexto, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos para a gente lembrar, né, tudo que foi falado aí a respeito do assunto. Então, vamos começar pelo verbo agradar? Temos aqui, o verbo agradar, ele tem duas possibilidades significativas, né? Ele pode significar fazer carinho, e nesse caso ele vai ser utilizado junto ao seu complemento sem preposição. Então, a mãe agradava o filho. Já com o significado de satisfazer, aí sim ele precisa ser regido pela preposição a, né? Então, essa relação entre o verbo e o seu complemento vai se dar pela preposição a. Então, o filme agradou a todos. Então, fica ligadinho aí, né? Desde a aula passada que eu venho falando isso para vocês, tá? Aqui, ó, o verbo aspirar também tem duas possibilidades significativas, ou seja, tem mais de um significado, né? Ele pode significar cheirar, e aí, nesse caso, a gente liga ele ao seu complemento sem preposição. A menina aspirou o perfume das flores. Mas ele também pode significar desejar, almejar. E aí, nesse caso, teremos a preposição a, né? O homem aspirava a um cargo melhor. Então, vocês precisam ficar ligadinhos ao significado do verbo no contexto, quando empregado aí, né, na oração. Agora, o verbo assistir. Temos aí, ó, mais de uma possibilidade também, né? O verbo assistir, ele pode significar dar assistência, ver ou morar. Então, aqui, como dar assistência, ele é empregado sem preposição. O médico assistiu o doente. Com o significado de ver, vai pedir preposição a. Falei sobre isso com vocês na aula passada, né? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, assistir a um bom filme. E na oralidade, a gente acaba não utilizando essa preposição. Morar. Morar, com o significado de morar, vai pedir a preposição em. Então, aquele homem assiste em São Paulo. Essa aplicação ela é mais distante da nossa oralidade, né? Não é comum a gente utilizar o verbo assistir com o significado de morar. A gente usa o verbo morar mesmo, ou residir. Mas o verbo assistir também tem esse significado. Então, fica aí a dica para vocês, tá? O verbo importar agora, olha. Fazer vir de outro país, né? Com o significado de fazer vir de outro país, ele vai ser utilizado sem preposição. Então, ele vai se ligar ao seu complemento diretamente. Importamos muitos computadores. Agora, se ele for empregado com o sentido de dar importância, aí sim ele vai ser pronominal, né? Com a preposição com.
Então, ele não se importa com nada. Então, dar importância, ele não dá importância, né? E ele ainda pode ser empregado com o sentido de exigir. E aí também será empregado sem preposição, tá? Então, a reforma importa alguns gastos. A gente tem aí 3 significados para o verbo importar. E agora para o verbo obedecer ou desobedecer, que é uma derivação. Então, a regência vai ser a mesma, ou seja, vai se sujeitar à preposição a, vai pedir a preposição a na relação entre ele e o seu complemento. Então, olha aqui, ó, ele não obedeceu ao regulamento. Então, é necessário colocarmos aí uma preposição, ok? Vamos ver agora o verbo querer. Então, temos 2 possibilidades aqui, ó. O verbo querer, ele pode significar desejar, e aí, nesse caso, ele vai se ligar ao seu complemento sem preposição. Eu quero sorvete, né? É um exemplo. Mas, com o significado de amar, ele vai ser empregado com a preposição regindo aí os 2 elementos, o regente e o regido. Então, a mãe quer bem ao filho, ok? E o verbo simpatizar ou antipatizar, né? Como derivação aí. Então, aqui a gente vai empregar o verbo simpatizar com o sentido de ter afeição com a preposição com, né? Houve uma repetiçãozinha aí. Então, eu simpatizei com o menino, porque quem simpatiza, simpatiza com alguém. A mesma coisa para o antipatizar, tá? Então, é quem antipatiza, antipatiza com alguém ou com alguma coisa. O verbo visar, olha, temos 3 possibilidades aqui de significados. Visar com o significado de almejar, de desejar. Então, o comerciante visa ao lucro, né? Então ele deseja um lucro. Nesse caso, vamos obrigatoriamente usar a preposição a. Ele pode ser empregado como assinar, e aí nesse caso é sem preposição, e ele também pode ser empregado como mirar, como ver, né? E aí também vai ser sem preposição, tá bom, gente? Então aqui, ó, o gerente do banco visou o cheque, né? Ou seja, assinou, deu um visto, ou o atirador visou o alvo e errou, ou seja, mirou, né? O alvo e errou. Então, no caso, quando eu uso o verbo visar com o sentido de vistar, né, ou mirar, é sem preposição. Agora, se for almejar, desejar, aí é com preposição, tá? Implicar agora, olha só, com o significado de demonstrar antipatia, vamos usar a preposição com, tá? E com o significado de exigir, é sem preposição. Então, olha os exemplos. Ele implica com os outros. Então, aqui, demonstrar antipatia, né? Agora, o trabalho implica soluções rápidas, ou seja, o trabalho exige soluções rápidas. Então, tem que ter cuidado, gente, com o significado que o verbo vai passar quando empregado no contexto. E namorar, gente? Então, com o sentido de cortejar, é sem preposição. A gente utiliza muito, né, esse verbo com a preposição. E quando ele passa o sentido de cortejar, não tem preposição. Então, João namora Maria, ok? Agora, os verbos esquecer e lembrar. Então, eles são verbos transitivos diretos. Então, vai ser sem preposição. Olha aqui, o rapaz esqueceu o seu boné. Porém, ele também pode ser empregado como um verbo transitivo indireto, mas pronominal, né? E aí, nesse caso, a gente vai utilizar a preposição de, ó. O rapaz esqueceu-se do seu boné. E aí, o que seria esse pronominal? É justamente o emprego desse pronome ser aí, ó, juntamente a ele. Então, se não tiver esse pronome ser, ele vai ser utilizado como verbo transitivo direto, sem preposição. Agora, se ele estiver acompanhado, né, do pronome ser, aí a gente utiliza a preposição ligando o verbo ao seu complemento. E o verbo pagar, né? Chamei a atenção de vocês para esse verbo durante o exercício da aula passada, né? A gente tem aqui 2 possibilidades. Quando o verbo pagar significa pagar alguma coisa, a gente vai usar sem preposição. Mas se for pagar a alguém, né, a pessoa, aí vai ser utilizado com preposição. Então, olha aqui, ó,
pagou a dívida, eu paguei uma coisa. Então, ok, sem preposição. Mas quando eu falo pagou ao amigo, aí já é uma pessoa, já é alguém. Então, eu preciso de preposição. Então, fica ligadinho aí, tá? Nesse emprego do verbo pagar. E chegar? Então, o chegar com o significado de atingir um local, vamos utilizar a preposição a. Então, chegamos à festa cedo demais. Então, o quê? Atingimos um local, né? E o verbo ir, né, tem uma regência muito parecida. Então, olha aqui, o verbo ir com o significado de deslocar-se de um lugar para o outro, também vai pedir a preposição a. Então, vou à escola hoje. Então, quer dizer, eu vou me deslocar de onde eu estou até a escola. Ok? E preferir? Então, gente, o preferir, ele pede preposição a. A gente usa muito do que, né? Prefiro hambúrguer do que sorvete. Tá errado, tá? A preposição aí que vai reger o verbo e o seu complemento é a preposição a. Então, prefiro estudar a trabalhar, prefiro cinema a teatro, prefiro novela a filme e por aí vai, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Hoje é um tempinho só, então foi só uma revisãozinha bem rápida pra gente dar continuidade aí às nossas atividades e fixar bem, né? Porque é praticando que a gente vai fixar mais o assunto, tá bom? Qualquer dúvida, já sabem, mandem mensagem lá no particular e aí a gente vai tirando qualquer dúvida que ainda possa ter ficado, tá ok? Então vamos lá, vamos praticar.